Oi, gente, bom dia, tudo bem? Voltei e hoje a gente vai falar de raiz cúbica. Na verdade, não só de raiz cúbica, a gente vai falar de todos os tipos de raízes que tem. Então, a gente entrou no assunto radiciação. Então, a gente já teve uma aula sobre raiz quadrada, depois uma outra aula que eu expliquei como é que resolvia aquela equação de segundo grau. Chegou a vez da raiz cúbica. Então, a raiz cúbica, gente, ela tem a ver com potência cujo expoente é 3. Na verdade, ela é a operação inversa da potência cujo expoente é 3. Então, quando a gente fala em raiz quadrada, a operação inversa da raiz quadrada é a potência com expoente 2. Raiz cúbica é a operação inversa de uma potência. Que potência é essa? De quando está elevado ao cubo, quando o expoente é cúbica. Então, é sobre isso que eu vou falar nesse slide. Então, a gente começa por um probleminha. É um probleminha parecido com o do livro de vocês, eu só adaptei o valor para ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem. Um valor menor fica preferível nesse momento. Então, diz assim: uma lata de tinta é vendida num recipiente cúbico que tem capacidade de 8 litros, ou seja, o mesmo que 8 decímetros cúbicos. Quantos decímetros mede a aresta do recipiente? Então, aqui está falando de uma latinha de tinta. Olha lá, o senhorzinho tá com a latinha de tinta na mão, em formato de cubo, e ele falou que ali cabem 8 litros, e eu usei a unidade decímetro cúbico porque a gente já tinha visto que cada decímetro cúbico equivale a 1 litro, então 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. Se são 8 decímetros cúbicos, é que cabem 8 litros de tinta nessa lata. A pergunta é quanto mede a aresta. Mas o que é a aresta mesmo? Para quem não lembra, a aresta é essa linhazinha aqui, ó. Essa. Então, o cubo é como se fosse os palitinhos que formam o nosso cubo, tá? Então, para quem não lembra, a aresta é isso. Mas vamos lá. Como é que eu vou descobrir quanto mede essa aresta? Então, a resolução é a seguinte: eu tenho que pensar no volume. Para eu pensar no volume, eu tenho que lembrar da fórmula. Como é que a gente calculava volume mesmo de cubo? A gente fazia a aresta, que é o comprimento, vezes a aresta, que é a largura, vezes a aresta, que é a altura. Então, era o produto das 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Como esses comprimentos são todos iguais no cubo, então fica aresta vezes aresta vezes aresta, aresta ao cubo. Eu estou sinalizando aqui, ó. O volume de um cubo é a aresta ao cubo. Então, A é o que eu quero descobrir. Eu quero saber quanto mede a aresta desse cubo. E é bem simples, porque eu só tenho que pensar assim: qual é o número que elevado ao cubo dá 8? Então, esse número eu estou chamando de x. Então, olha só que eu estou criando uma equação também, que nem a gente fez com a equação do segundo grau. Qual o número que elevado ao cubo dá 8? Já encontraram? Que número que elevado ao cubo dá 8? Esse número é o 2, né? 2 elevado ao cubo dá 8. Então, eu digo assim, que a aresta desse recipiente, dessa lata de tinta, mede 2. 2 o quê? 2 decímetros. O que era decímetro mesmo? Ah, é a 10ª parte do metro. É como se eu tivesse pego 1 metro e dividido em 10 partes. Então, nesse caso, ela tem 2 decímetros, o que também quer dizer 20 centímetros, tá? Então, é uma lata grandinha que cabe 8 litros de tinta. Perfeito até aqui? Isso eu falei sobre a raiz cúbica, né? Então, vamos lá. Continuando lá no próximo slide, diz assim: dizemos que 2 é a raiz cúbica de 8 e indicamos assim: raiz cúbica de 8. É assim que eu leio. Olha só que eu estou colocando aqui no cantinho um 3. Quando é raiz quadrada, a gente não coloca nada. É como se fosse um 2 escondidinho, mas aqui tem esse 3 para indicar raiz cúbica. Raiz cúbica de 8 é 2. Por que que a raiz cúbica de 8 é 2? Porque 2 elevado a 3, 2 elevado ao cubo dá 8. Então, para encontrar a raiz cúbica de um número, devemos encontrar um número que elevado ao cubo
resulte aquele número que está lá dentro do radical, dentro do símbolo da raiz. Então, o 2 elevado a 3 dá 8. Então, por isso que a raiz cúbica de 8 é 2. Eu apliquei a operação inversa. Eu pensei numa potência, uma potência de um número que elevado a 3 daria 8. Ah, é o 2. Então, esse 2 é o que a gente chama de raiz cúbica do 8. A gente está muito acostumado com raiz quadrada. Agora vai ter raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta. Vai ter alguns exercícios específicos de raiz cúbica, mas eu já vou mandar das outras também. Porque depois que a gente entende esse processo, as outras ficam bem tranquilo, tá bom? Tudo bem até aqui? Então, a gente vai falar das raízes aritméticas agora. Então, o que é uma raiz aritmética? Raízes aritméticas são todos os tipos de raízes que a gente tem. Então, a gente tem raiz quadrada, a gente tem raiz cúbica, nós temos raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, raiz sétima. Andréia, não tem fim? Teoricamente não, gente. Mas a gente não trabalha com raízes tão grandes assim. É mais usada a raiz quadrada, a raiz cúbica, aparece raiz quarta, mas eu vou ensinar de um modo geral para vocês essas raízes chamadas raízes aritméticas. Então, isso é uma matéria que vem dentro do assunto radiciação. Então, vamos dar um passinho adiante. Qual é a definição de uma raiz aritmética? Tá ali. Para A e B números reais, não negativos, e n, um número natural maior que 1, vale a seguinte definição. Então, eu falei A e B são números reais. O que eu quero dizer com isso? Que pode ser qualquer número, positivo, negativo. Ah, não, Andréia, está escrito não negativo ali, tá certo. Tira o negativo por enquanto, depois eu vou dar um jeitinho de colocar. Mas ele pode ser um número fracionário, pode ser um número decimal, ele pode ser qualquer número real. Inclusive, Andréia, o π é real? O π é real, vale o π também. N é um número natural maior que 1. O que é natural maior que 1? 2, 3, 4, 5, 6. Vai valer a seguinte igualdade. Gente, atenção, a igualdade que eu vou colocar aqui é uma coisa diferente, mas vale o seguinte. Eu leio isso assim. Raiz enésima de A é igual a B. Raiz enésima. Olha aqui no cantinho, eu coloquei um N. Enésima. Eu estou generalizando isso. Pode ser qualquer número natural maior que 1. Então, esse N aqui pode ser 2, 3, 4, 5, 6. Não vale decimal, não vale fração, não vale negativo. Então, eu leio, raiz enésima de A é igual a B, se e somente se. Esse símbolo quer dizer se e somente se. O B elevado a N dá o A. Meu Deus, Andréia, aqui que é isso que você está falando. Bem simples, gente. Se eu estou fazendo uma raiz quadrada, eu tenho que encontrar um número que ao quadrado dê aquele númerozinho que eu estou procurando, tipo raiz quadrada de 25. 5, porque o 5 elevado ao quadrado dá o 25. Aqui é o que eu estou dizendo. A raiz enésima de A é o B, porque se eu pego esse B, elevo ao número que está aqui no cantinho, ele vai dar o resultado que está aqui dentro, chamado A. Tudo bem? Respira, vamos pensar de novo. Qual o número? É o número B, que elevado ao número que está aqui no cantinho, que eu estou chamando de N, tem que dar o carinha aqui de dentro. Na verdade, esses carinhas têm nome, eu vou explicar para vocês o nome deles agora. Então, olha só, o que é o N? Esse cara que eu coloquei de azulzinho aqui no cantinho. Ele é chamado índice. Índice, a gente vai falar muito sempre dele. Quando eu quiser me referir a esse cara, ele não é expoente, ele é índice. Ele é expoente quando ele é potência.
mas quando ele está no formato de raiz, ele chama índice. Ele é um número natural, ele tem que ser maior que 1. Isso quer dizer que ele vai ser 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai, tá? Não vale 1? Não. Não vale 0? Não. O menor índice é o 2, é o índice da raiz quadrada, que a gente nem coloca quando é raiz quadrada, mas que vale 2. Tudo bem? Aí chegou a vez do A. O A é esse número que está aqui dentro, ó, que eu coloquei de amarelo. Esse A, ele é chamado de radicando. Quando eu falo raiz quadrada de 25, 25 é o radicando. Quando eu falo raiz cúbica de 8, o 8 é o radicando, ok? Tá. Próximo. O que é o B? O B é o resultado. E o resultado a gente chama de raiz. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. 5 é a raiz. 5 é o resultado. Então, aqui ele está representado pela letra B. Ele está em vermelhinho, chama raiz. Gente, o símbolo da raiz, que a gente chama o símbolo da raiz quadrada, na verdade é o símbolo da operação radiciação, é chamado de radical. Então, eu chamo de castelinho para facilitar. Ah, é o castelinho. Tá ali, o número tá dentro do castelinho e eu preciso encontrar, preciso dar um jeito desse número sair do meu castelinho. Mas, na verdade, o símbolo dele é chamado de radical. Ok? Então, essa é a definição de raiz enésima de A, é o número B. C e somente C. Esse B elevado ao índice dá o radicando. Então, a raiz enésima do A é igual ao B, C e somente C. O B, que é a raiz, elevou ao índice, deu o radicando. Tudo bem até aqui? Se ficou difícil, pausa, volta e assiste de novo, tá? O que acontece? Quando o índice é ímpar, tipo, quando aqui no cantinho tiver 3, 5, 7, 9, o que acontece? O radicando pode ser positivo, mas também pode ser negativo. Vai existir raiz de número negativo quando aqui for ímpar. Quando é par, não tem. Mas quando é ímpar, vale que o A e que o B sejam números negativos. A gente vai ver exemplos sobre isso. Vai dar bem direitinho de vocês entenderem. Vamos para o nosso próximo slide. Exemplo. Calcule caso exista nos reais as raízes abaixo. Por que eu coloquei caso exista? Porque tem hora que não existe a raiz. Então, o primeiro está aqui. Eu leio assim. Raiz cúbica de 125 é 12. Raiz cúbica de 125 é 5, pois 5 ao cubo dá 125. Então, o índice aqui é 3, o radicando é o 125, eu tenho que pensar que número que eleva a 3 e dá 125? É o 5. Se alguém estivesse perguntando assim, Andréia, como é que eu vou saber? Depois eu vou ensinar a decompor isso. É bem fácil. Por enquanto, a gente vai fazer por tentativa. Então, assim, ó, tá terminando em 5, tem a ver com 5. Então, eu vou pensar, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125. Então, a raiz é o 5, porque quando eu pego o 5, elevo ao índice 3, isso dá o radicando 125. Esses nomes são estranhos no início, depois a gente se acostuma. Olha o próximo exemplo. Eu vou ler assim. Raiz quarta. Por que quarta? Porque é o 4. Eu coloco sempre no ordinal, número ordinal feminino. Então, raiz quarta de 81. É 3. Por que é 3? Porque se eu pegar o 3, elevar o índice 4 dá 81. Vamos fazer comigo, ó. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 deu 27. 27 vezes 3 deu 81. A raiz quarta de 81 é 3, porque quando eu faço 3 elevado ao índice, que é 4, vai dar o meu radicando, que é 81. Perfeito? Próximo exemplo. Raiz quinta de menos 32. Andréia, você falou que não tinha raiz negativa.
Mas lembra que eu falei agora há pouco que quando for ímpar tem? Então, 5 é ímpar. Como 5 é ímpar, vai valer ter negativo aqui dentro. E detalhe, o resultado fica negativo. Então, eu preciso entender assim, qual o número que eleva a 5 e vai dar menos 32. Bom, vai ser negativo e vai ser o menos 2. Por quê? Menos com expoente ímpar fica negativo e eu faço 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Negativo vai dar negativo, positivo vai dar positivo. A gente já vai falar mais sobre isso. Olha o próximo exemplo. Eu leio assim, raiz sexta de 64. Raiz sexta de 64 é 2. Por quê? 2 elevado ao índice 6. Olha só, é o carinha que eu estou pegando aqui do cantinho. O 2 elevado ao índice 6 dá o meu radicando, que é 64. Então, eu faço 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, 2 elevado a 6, 64. Quem estiver pensando assim, meu Deus, como é que eu vou pensar nisso? Calma, a gente está começando agora e depois eu ensino a decomposição, a fatoração fica bem fácil. Próximo exemplo. Agora eu tenho que ler assim, raiz sétima de menos 1. De novo, Andréia, negativo. Lembra que eu falei? Olha só, o índice é ímpar. Então, tudo bem ser negativo e a resposta, tudo bem, será negativa. Então, assim, raiz sétima de menos 1 vai dar menos 1. Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Como é negativo, eu tenho que pensar no menos 1. Tá? Então, menos 1 elevou a 7, que é o meu índice, deu menos 1. Próximo. Letra F. Raiz quarta de menos 16. Opa, essa não existe. Essa não tem. Por quê? Nenhum número elevado a 4 fica negativo. Se vocês pensaram no menos 2, menos 2 com menos 2 vai dar menos com menos dá mais 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 vezes menos 2 juntou de novo. Então, de 2 em 2 junta, fica positivo. Então, nenhum número elevado à quarta potência fica negativo, tá? Então, olha só. Eu leio raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, raiz sétima, tá? Sempre no feminino, porque eu estou me referindo a uma raiz. Perfeito? Aqui tem alguns detalhes, algumas observações. Então, atenção. O que vale eu destacar aqui para vocês que ajuda? Gente, raiz de 1 é 1 sempre. Raiz quadrada de 1, 1. Raiz cúbica de 1, 1. Raiz quarta de 1, 1. Raiz quinta de 1, 1. Raiz sexta de 1, 1. Raiz de 1 é 1, não importa o índice. Não mudou o número aqui no cantinho, não vai dar nada, porque 1 com qualquer expoente é sempre 1. E raiz de 0? Será sempre, sempre 0. Raiz de 0 é 0. Se for raiz cúbica, vai ser 0. Se for raiz quarta, vai ser 0. Se for raiz, sei lá, qualquer raiz de 0 vai dar sempre 0. Observa aqui comigo que raiz quadrada, ó, eu não estou colocando doisinho aqui no canto. A gente omite isso. A gente não coloca nada ali, tá? Então, a gente omite o índice quando ele é 2. Eu leio raiz quadrada, mas eu não coloco o 2 aqui no cantinho. Perfeito, gente? Passinho adiante. Condição de existência de uma raiz. O que eu quero dizer com isso? Quando que tem raiz? Quando que não tem raiz? E quando eu tô falando quando tem, quando não tem, eu não tô querendo dizer quando que é exata, não, porque tudo bem, a gente já falou na atividade no deveres passado da raiz quadrada de 5, que não era exata, da raiz quadrada de 2, que não é exata, mas existe. Então, tudo bem.
não ser exata. Desculpa que de vez em quando eu tenho que tomar água. Na sala eu também tomava. Então, a gente está tentando fazer tudo igual. E realmente minha garganta seca. Quando que uma raiz existe? Então, vamos lá. Para falar da condição de existência, eu preciso falar do índice. O índice, lembrando, é aquele número que fica lá no cantinho. O índice ele pode ser um número par ou um número ímpar. Então, par ele pode ser 2, 4, 6, 8, 16. Bom, ninguém vai ver 16, 32, nada disso. Mas eu sei que ele pode ser um número par ou um número ímpar. Lembrando, o índice não é nunca, nunca negativo. O índice não é fração. O índice não é 1. O menor índice é o 2. Perfeito? Então, assim, ó, quando esse índice for um número par, sempre vai ter raiz? Não. Quando ele for par, só vai existir se o radicando, aquele número que vem aqui dentro, for positivo. Então, aqui no cantinho está um número par. 2, 4, 6, 8. Se o radicando é positivo, vai existir a raiz e vai ser positiva, mesmo que ela não seja exata. No começo a gente vai focar só com as exatas, tá? Se o índice for par, aqui no cantinho está um número par, 2, 4, 6, 8, e aqui no radicando tem um número negativo, aí não tem. Nenhum número elevado ao índice par fica negativo. Então, essa é a única condição de dizer não existe raiz. Quando que vocês vão dizer para mim, Andréia, essa não dá, essa não existe. Você só vai dizer para mim quando o índice for par, você vai olhar aqui no cantinho, tá par e aqui dentro tá negativo. Par com negativo não existe nos reais. Perfeito? Mas o índice pode ser ímpar. Ele pode ser um número negativo. Se o índice for um número ímpar, tipo 3, 5, 7, 9, o que vai acontecer? Vai ser ímpar. Se o radicando for positivo, vai dar positivo. Se o radicando for negativo, vai dar negativo. Eu fiz lá o exemplo da raiz quinta de menos 32, volta no slide anterior. Aqui é ímpar, com negativo, deu negativo. Tudo bem, meus queridos? Olha só, eu sei que esse assunto costuma assustar um pouquinho. O que eu vou dizer para vocês? Todo mundo consegue. É a primeira vez que vocês estão vendo isso. Eu vou querer que vocês façam as atividades, né? Então, vocês vão fazer os exercícios. Volta sempre nos exemplos. Essa aula é uma aula assim, ó, que eu aconselho assistir mais de uma vez. Para naquele slide da definição, depois vai exemplo por exemplo, pausando. Não assiste tudo de uma vez, eu tô gravando devagarzinho, até para que vocês depois assistam devagarzinho isso. Nós vamos ter depois a monitoria online, tudo que não ficou bem entendido, vai anotando para quando a gente se encontrar nessa monitoria, a gente poder tirar essas dúvidas. Combinado, gente? Olha só, então partiu fazer exercício. Ah, tem mais um lembrete aqui. O N é o índice da raiz, tá? Ele só pode ser positivo e maior que 1. Então, lembrando, quando é raiz quadrada, a gente não coloca o 2. Ai, Andréia, posso colocar para eu não esquecer? Pode colocar. Mas você precisa saber que quando não tem nada lá no cantinho, é 2. Ele é o menor número que vai ali no cantinho. Então, como ele é o menor, a gente não coloca. A gente coloca a partir do 3. 3, 4, 5, 6, tá? Então, vamos lá, gente. O que eu vou querer de vocês agora, né? Então, agora é a vez de vocês. Então, agora eu vou pedir alguns exercícios para vocês. Partiu fazer exercícios e vocês vão fazer o seguinte. Lá no livro, página 31, você vai pegar essas questões aqui. 60, 61, 62, 65, 66. Meu Deus, Andréia, quanto exercício! Nem é tanto assim, é rapidinho de fazer. Precisa treinar agora, tá? Terminou de ver a aula, não entendeu direito, volta a assistir a aula de novo, mas já pega o livro, já dá uma olhadinha e começa a fazer. Perfeito? Aqui, ó. Volta nos exemplos, gente. Tira a dúvida. Detalhe. Se o radicando for fração, porque vai aparecer fração lá nos exercícios, a resposta tem que ser dada em fração. Se for um número decimal, até pode colocar na forma de fração, tira a raiz do numerador, do denominador, do de cima, do de baixo,
Depois coloca a resposta no formato de número decimal. Divide ali ou só desloca a vírgula, tá? Em expressões numéricas, respeite a ordem das operações. Então, o que eu vou ter agora? São umas expressões bem simples, por isso que eu estou pedindo. Vai fazer primeiro potência ou raiz, aquela que vier primeiro. Então, prioridade agora é potência e raiz. Elas são operações inversas. Vale fazer duas na mesma linha. Ah, tem duas raízes, faz as duas. Tem duas potências, faz as duas. Acho que não tem tudo isso, mas vale aí fazer. Segundo lugar, multiplicação ou divisão, aquela que vier primeiro. Por último, adição ou subtração, aquela que vier primeiro. Beleza, gente? Então, assim, bota esses exercícios em dia, faz com bastante atenção. Ficou em dúvida? Dá de entrar lá na plataforma do Plural, lá no Maestro, tem lá o Maestro, onde vocês estão pegando as atividades, tem um outro ícone que fala lá, dúvidas e materiais. Entra lá, manda dúvida para a plataforma, agora eles já estão respondendo um pouco mais rápido, acho que já passou aquele sufoco inicial de todo mundo perguntando, e às vezes você ficou com dúvida numa questão que já foi respondida. Eu vi isso lá nas apostilas do ensino médio. Os alunos têm dúvida na questão e a questão já até foi respondida, a questão já está lá. Você não precisa nem esperar. Você coloca o teu livro, coloca a página, coloca o número da questão, muitas vezes essa questão já está resolvida. Se não tiver, encaminhe essa dúvida. Se for demorar para encontrar comigo, o pessoal do Plural responde antes. Se não, bota um asterisco, bota um PPP, perguntar para a professora, e no nosso próximo encontro ao vivo, entra na minha aula, hein? Eu quero todo mundo entrando na minha aula para tirar essas dúvidas. Beleza, gente? Ó, super beijo, fica com Deus, uma Semana Santa abençoada para todos, fé, esperança, né? Tudo vai dar certo, tudo vai passar e se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar junto, tá bom? Beijão, gente. Partiu estudar, hein?